noite. Começa agora mais um programa A Fé com Você. Meu convidado aqui, que é um especialista, um grande especialista nessa área que nós vamos começar a falar sobre ela agora. E o tema de hoje é proctologia. Aliás, essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você enquanto a gente está aqui já começando o programa, né? Você sabe o que é proctologia? Ou você, em algum momento da sua vida, precisou de um proctologista, de passar num proctologista, de se consultar com esse profissional? Então essas respostas, independentemente do sim ou não, você hoje vai ter mais clareza sobre o assunto, e as orientações que nós vamos passar aqui para vocês, quero crer que são importantíssimas, por isso que a gente está fazendo esse programa. Olha só, o meu convidado é um xará, Paulo também, é o doutor Paulo Roberto dos Santos Branco. Ele só tem 25 anos de estrada, começou há muito tempo na área médica e, além de ser especialista em proctologia, por isso que ele está aqui, ele também é mestre em gastroenterologia. Então ele vai explicar um pouquinho para a gente essas relações aí entre essas áreas da medicina, porque eu costumo sempre dizer o seguinte, que a medicina é como se fosse uma grande árvore, né? Uma grande árvore que tem muitos galhos. Só que esses galhos, muitas vezes, são desconhecidos da maior parte das pessoas. Os galhos representam as especialidades. E a gente vai percebendo o quanto que a medicina é grandiosa, né? Uma árvore mesmo que tem várias ramificações. Conhecer todas elas é quase que impossível. Então a gente vai trazendo aqui os especialistas para estarem conosco. Paulo, obrigado por estar aqui com a gente. Para mim é uma satisfação entrevistá-lo, viu? Obrigado, espero colaborar, esclarecer um pouco do que eu sei dessas árvores que formam o corpo humano, né? Estão interligadas, como a gastroenterologia anda sempre próximo à coloproctologia. As pessoas costumam confundir às vezes o proctologista com o urologista, né? As pessoas chegam no meu consultório reclamando, referindo sintomas de próstata, né? Então, eu sou proctologista, são áreas muito próximas, né? Afins, mas as pessoas realmente às vezes costumam confundir o urologista com o proctologista. Olha aí, que interessante, você está falando de algo que eu nunca parei para pensar. O indivíduo então procura muitas vezes com um problema na próstata e procura você achando que você vai tratar da próstata. As relações estão muito próximas. Exato. De sintomas, né? Os pacientes com inflamações da próstata, chamada prostatite, eles têm pontada, referem pontada como sintoma na região anal. Então, muitas vezes uma prostatite começa com um toque retal, né? Aliás, a maneira de se tocar a próstata é via retal, né? Que os homens fogem a vida inteira do toque retal, né? Ele é simples, observa muito bem, pode-se ler com a ponta dos dedos a glândula prostática, né? E ao mesmo tempo que você afasta a doença anorretal como causa da dor. Você toca a próstata, o toque é dolorido, você confirma o diagnóstico de inflamação da próstata e não doenças anorretais. Quer dizer que, então deixa eu ver se eu entendi, o toque retal, se ele for doloroso, ele pode ser um possível indicador de que há uma prostatite, é isso? Uma inflamação na próstata. A próstata, ela tem uma face, um lado, que olha para o reto. E separando a luz do reto da glândula prostática, você tem uma fáscia, descrita por Denonvelier. Foi conhecida como fáscia de Denonvelier. Então você, quando toca pelo reto, você toca a próstata mesmo. E se esse toque da próstata referir a mesma dor que o paciente sente, se criar a mesma dor, tocou e tem dor, é prostatite, inflamação da próstata. Olha só, estou entrando aqui no chat porque estava com problemas de conexão. Para variar, a internet você sabe que é sempre muito instável no nosso país, né? Estou entrando agora aqui no chat, consegui entrar, são 21 horas e 13 minutos aqui no meu relógio do meu netbook. E eu estou agora esperando terminar de carregar aqui para dar boa noite a quem já está no chat conosco. E, obviamente, você sabe disso. Faz a sua pergunta, traz os seus comentários, que se forem pertinentes ao tema, serão compartilhados aqui com o nosso convidado e a leitura deles serão contempladas também.
Aqui no programa Fé com Você, a gente costuma mostrar, inclusive, algumas partes do corpo humano. Uma das partes que geralmente eu mostro com uma grande frequência é a vulva. E o quanto que a vulva é desconhecida, né, de boa parte da população, né? Eu também não conhecia antes de estudar sexualidade como eu estudo hoje, né? Como eu estudo há muito tempo já. E vagina e vulva parece que as pessoas confundem muito, né? E se remetem às vezes falam às vezes da vagina, né? Como se fosse a vulva e vice-versa. Isso também ocorre, você estava falando do reto, isso também ocorre na relação entre ânus e reto? As pessoas confundem, acham que é uma coisa, é outra. Como é que funciona? O ânus, ele é conhecido usualmente da população por vários motivos. O reto é um desconhecido, assim como o intestino grosso é um desconhecido. A única visão que se tem do reto é uma visão endoscópica. Né? O reto não tem nenhuma função, como o ânus tem outras funções discutidas em outras situações, né? Ficou conhecido da população, principalmente a G. O reto não. O reto só é conhecido do ponto de vista endoscópico. E lembrar que o reto e o intestino grosso são importantíssimos, né? E que essa visão endoscópica se faz necessária principalmente em relação ao câncer do colo e do reto. É o segundo câncer que mais mata, é o câncer coloretal. Então lembrar sempre da endoscopia acima dos 45, 50 anos, né? Principalmente se você tem caso na família. A informação mais importante do câncer hoje em dia é genética, e a especialização que está se criando no mundo chama-se oncogenética. É o estudo de pessoas que são mais afins com a doença, que têm membros de uma mesma família que morreram de determinado tipo de câncer. Você vê essa linhagem, câncer de mama, câncer de ovário, câncer coloretal, eles têm uma mesma origem, uma mesma linhagem, que é glandular. Então a oncogenética faz o mapeamento cromossômico para ver se existe algum cromossoma com tendência, chama-se displasia, à formação do tumor, do câncer. Né? Ou seja, isso eu consigo ver isso com uma... No Brasil já tem um grupo controle fazendo a oncogenética, né? Passou hoje no programa de televisão, inclusive, né? O governo está concluindo os trabalhos para oferecer nas instituições públicas, né? Mas lembrar, se tocou no reto, lembrar do câncer coloretal, que é um tumor muito frequente, o segundo que mais mata o brasileiro. Muito bem. Olha, o pessoal do Switch me parece que já está com o vídeo preparado, né? Henrique, solta pra gente então o vídeo. Tem gente que enfia cada coisa, vou te contar. Pode contar. E acaba lá na sala de emergência pra operar. Tem que operar. O cara sempre inventa uma desculpa. Doutor caí. E eu faço uma puta de uma força para não rir. Enhame, salame, garrafa de guaraná, cano, come até perna de sopa, furicula. E cabe cada coisa que nem dá pra acreditar. Hospital das Clínicas, São Paulo. O paciente relatou que pintava uma parede totalmente nu devido ao forte calor. Resolveu fazer uma pausa para se refrescar com um refrigerante bem geladinho. E ao voltar ao trabalho, caiu da escada acertando a garrafa que estava no chão. Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. O paciente relatou que preparava um bolo totalmente nu devido ao forte calor. Pronta a massa do bolo, ele resolveu lamber os garfos da batedeira, mas um caiu ao chão. Ao se abaixar para pegá-lo, acabou acertando o outro garfo que se encontrava na beirada da pia. Hospital Albert Einstein, São Paulo. O paciente relatou que assistia a um jogo de futebol totalmente nu devido ao forte calor.
O controle remoto estava encaixado entre as almofadas do sofá, vindo a ferir o paciente que, empolgado, pulou na hora do gol. O caso mais famoso da Unicamp São Paulo. O paciente simplesmente não deu nenhuma explicação. Eu sei que todo homem tem seu furo e pode usar, mas use os produtos mais seguros para não lesar. Não machucar. Eu tenho doutorado e mestrado. Bom doutor. É um bom doutor. Porém, tem certos dias que eu me sinto encanador, encanador. Enhame, salame, em garrafa de guaraná, cano, cone, até perna de sofá, furiculi, furicula, furiculi, furicula. Meninas, caí. O vídeo, na verdade, é praticamente uma gozação, né, sobre essa questão que é muito séria. Aliás, estava aqui conversando com o Paulo aqui, enquanto a gente estava assistindo ao vídeo, e eu fiquei aqui curioso em saber dele, por causa da experiência que ele tem, o quanto que as pessoas muitas vezes introduzem objetos no ânus, acredito eu, não sei, aí ele pode explicar até melhor, e acidentalmente o objeto fica lá dentro, né? Queria que você relatasse assim, a sua experiência com relação a isso e qual a orientação que a gente pode dar para essas pessoas que têm essa curiosidade de experimentar ou de sentir, né, o prazer do sexo anal, mas que não façam com esses objetos, ou eu estou equivocado. Esses objetos são arriscados mesmo, né, de ser introduzidos no ânus. Existem objetos feitos para isso. Perfeito. Né? O primeiro material não pode ser cortante, nem perfurante, né, nem pontudo, né? Ele tem que ser de silicone e tem que ser rombo. Eu realmente já tive a oportunidade, como eu trabalho muito com o público GNT, eu tive a oportunidade de tirar diferentes tipos de objetos do reto do paciente. O que tem que ter um cuidado, né, é lembrar que a região anal, anatomicamente, ela tem que ser respeitada, né? O ânus é composto de músculos e esses músculos têm uma capacidade até um ponto de abrir, né, na fisiologia dele. E as pessoas às vezes têm uma progressão erótica desproporcional à capacidade de abertura anal e acabam produzindo lesões seríssimas, né? Irreversíveis? Como perfuração de reto, laceração de músculo perianal. Então lacera o músculo, você fica incontinente, fica evacuando sem sentir. Você perfura. Já operei um paciente que um cabo de vassoura introduzido perfurou o reto e o cólon, foi parar dentro da barriga do paciente, teve que abrir a barriga mesmo, né? Rolos de papel higiênico, enfim. Essa prática do erotismo anal, ela tem que ser feita como um sexo normal e respeitando a lei das carícias, né, da anatomia, da fisiologia anorretal. Lembrar que essa região é uma região complexa, ela, do ponto de vista de órgão sexual, ela não foi feita para ser um órgão sexual, mas era uma região de um grande erotismo, por ser ricamente inervada e ricamente vascularizada. O períneo representa uma região de erotismo, né? Existe esse capítulo de erotismo anal em um livro americano, eu te falei isso, uma revista americana, de 14 anos atrás, né? De lá para cá eu não conheço um livro, mais um livro de um médico americano, que eu tenho esse livro, que fala da prática do erotismo anal. Então, se você pratica o erotismo anal, sabe que existem objetos próprios que são feitos para a prática da masturbação, penetração, enfim, o que você queira, com lubrificação, com tempo de relaxamento do esfíncter anal sendo respeitado, né? Quando você falou desse respeito, eu fiquei pensando aqui nos limites, assim, o que você, por exemplo, como profissional, diria para uma pessoa com relação aos limites que ela tem que observar?
a dor é um limite? A dor ela é um indicador de que estamos chegando no limite ali, não pode avançar mais do que aquilo? Qual é o limite? A dor, sempre que você está praticando a relação passiva, a dor, você sentiu dor para a relação. Alguma coisa está errada. Eu sempre falo que o seu ânus nunca será páreo para um ativo desgovernado. Que interessante. Não é? Então, existe, por exemplo, poucas pessoas sabem que o esfíncter anal, ele tem um tempo para que sofra um relaxamento e tenha abertura anal. Esse tempo são 60 segundos. 60 segundos? De massageamento da região perianal, para que tenha uma abertura e haja penetração de passivo. Né? Então, todas essas dicas, né, devem ser respeitadas. Agora, você sentiu dor, com certeza tem que parar a relação passiva, que alguma coisa está errada. Olha só, nós temos aqui algumas pessoas no chat. Deixa eu só cumprimentar as pessoas que estão por aqui. Agora sim consigo visualizar. Demorou um pouco, mas deu certo. Neto Palma, que está sempre conosco. Guilherme, Irineu, grande Irineu. Irineu, boa noite. Bom, todos aqui são grandiosos, hein? Edenite, que também está sempre conosco, está lá na Itália. Eu estou aqui no chat com o Paulo Tessarioli. E o Gallegos também, colega aqui da AltV, também está conosco aí. Entrou agora há pouco. O tema, então, dessa noite, proctologia. Né? Embora pareça que a gente está só falando da ciência, a gente está falando, inclusive, de comportamento agora. Então tem muita coisa para ser falada ainda. A gente conta com a sua participação. Estou vendo aqui que o chat está bem comportado, né? O chat do programa Fé com Você tem essa característica mesmo, mas as pessoas estão aqui, eu acho que é somente acompanhando o que está sendo dito aqui, porque até o momento eu não vi nenhuma pergunta. Mande a sua pergunta, sua dúvida, seu comentário, que se for pertinente ao tema, você sabe que eu contemplo com a leitura. O Paulo, e essa informação que nós vimos no vídeo, então, dos produtos eróticos, né, em especial os plugs anais, né, as próteses penianas, você falou que esses produtos são mais adequados para a introdução, né? Mas mesmo assim, as indústrias não cometem alguns exageros, porque eu já vi em feiras eróticas, por exemplo, objetos extremamente grandes, né? Mesmo assim com material, como você falou, a base de silicone e tal, mesmo assim pode gerar lesões. A introdução de algo muito grande pode ocasionar algum tipo de problema. É uma coisa que é impressionante. Embora você tenha esses objetos que você falou, embora haja um certo comportamento sadomasoquista, né? Até na prática do first, né? Que você introduz a mão, o punho, o braço, né? A incidência... O raciocínio lógico seria que esses músculos sofressem uma ruptura, uma laceração, né? Mas eu tenho feito um exame chamado manometria anorretal. Tenho pacientes que eu acompanho, que fazem essa prática, enfim, outras práticas, como você falou, objetos de diâmetro muito grande, e eu sempre peço um exame chamado manometria anorretal, e outro exame chamado ultrassonografia endoanal. O que é que esses dois exames fazem? A ultrassonografia endoanal me fala da integridade do músculo, né? Ele está íntegro em toda a sua circunferência. E a manometria me fala da pressão que existe no músculo. Eu, no máximo, vi 2 casos de pacientes que houve ruptura de esfíncter, né, e incompetência, baixa de pressão do músculo. Porque o que se explica é que não é só um músculo que participa da continência anal. É um grupo dos músculos do períneo, chamado elevadores do reto. Esse grupo de músculos que contribui para o esvaziamento, para a abertura do canal anal. Então, apesar da prática de punho, mão, objetos de diâmetro muito grande, na prática de consultório, esses exames mostraram o contrário. A incidência de incontinência, que é o medo que se tem, eu recebo muito e-mail, o medo que as pessoas têm de ficarem incontinentes. Esse é o medo maior do sexo passivo, evacuar sem sentir. Tá. Até pessoas que querem começar uma relação anal, uma relação passiva, não começam porque tem medo de sofrer ruptura dos músculos e ficar incontinente. Eu recebo muito e-mail sobre isso.
Mas é algo que paira mesmo no imaginário popular, né? Que vai se perder as pregas, né? Aquelas velhas crendices, né? Que não tem nada de científico, né? Não tem nada de científico. Assim como eu recebo muito e-mail das pessoas que falam que só de olhar para o ânus já sabe ou não se a pessoa faz o passivo. Olhar clínico. É só olhar. Se o parceiro olhar, pode desconfiar, sabe? Só pelo olhar. Coisas, Não, isso aí não existe. Isso aí não existe. Né? É pura crendice. A anatomia é a mesma. Eu nunca vi no passivo que distorcesse a anatomia da região anal. Não, isso aí não existe. Mas esse medo de incontinência, pode ficar tranquilo, porque é muito baixa a incidência de incontinência no sexo anal passivo. Ô Paulo, você deve ser difícil para você falar. Eu não sou da medicina, mas tenho um cuidado enorme em falar dos médicos, uma questão ética e também por uma questão de que eu dependo dos médicos para trabalhar. Sou terapeuta sexual, né? Sou psicólogo, mas tenho especialidade em terapia sexual e eu dependo de médicos para trabalhar. Mas eu já vi muitos médicos pregarem isso, pregarem essa informação, né? Verbalizarem isso até, de que a incontinência é algo que ocorre quando a pessoa pratica o sexo anal. Bacana a gente estar ouvindo isso da boca de uma pessoa que é especialista como você e que está trazendo para nós aí o esclarecimento que a gente precisa para tentar. Com o público, né? Exatamente, porque assim as pessoas ficam. O sexo anal já é um grande tabu, né? E se a gente ainda continuar, né, a acreditar nessas limitações com relação ao entendimento do sexo anal, o sexo anal nunca vai deixar de ser tabu. Eu fiquei aqui ouvindo atentamente suas orientações, as suas explicações, e eu queria saber de você o seguinte: é comum no mercado erótico oferecer para o consumidor final aqueles géis ou lubrificantes que contêm anestésicos para a prática do sexo anal? O que se diria a respeito disso? Eu sou frontalmente contra o uso de anestésico. E eu falo isso tudo, eu respondo muito e-mail do público LGBT. E me pergunto também sobre o uso de anestésico. É um crime anal, eu respondo. Né? Porque aí você está exposto a lesões, com certeza. Porque vai fazer a prática de um sexo quase que não consentido, do ponto de vista anatomofisiológico. Já que está na moda o Big Brother, né? Já que o Big Brother está na moda, né? Aí é um sexo não consentido. Eu tive pacientes que... Você tem que ter cuidado também com as DST, com as doenças sexualmente transmissíveis. Não é? Você tem que ter muito cuidado. E o uso de xilocaína pesada, que às vezes usam, eu já vi casos de DST, já vi casos de machucar, já vi casos porque se desrespeita totalmente os limites da abertura anal, do músculo anal, do esfíncter anal, você não está sentindo absolutamente nada. Você não sabe o que está acontecendo. Já atendi paciente que eu operei até de urgência, lacerou mesmo o períneo. Eu tive que levar para o centro cirúrgico e refazer o períneo. Fazer sutura de períneo. Refazer, porque ele usou de xilocaína local e tomou sedativo. O que é isso? Meu Deus. Então eu tive que reconstruir todo o períneo dele. Entendeu? Então não faça isso. É uma besteira enorme, gente. Tem que ser consciente. Tem que estar consciente. Se faz bem, faz consciente. Né? Faz com prazer. Sem dúvida. Porque com xilocaína não vai ter prazer nenhum. Vai ter prazer o ativo. Você não vai ter prazer nenhum. Que são dois prazeres diferentes, né, na hora do sexo anal, né? O prazer de quem faz e o prazer de quem recebe, né? Por isso que o passivo, no início da relação passiva, ele tem que comandar o ativo. Perfeito. Se ele deixar for o inverso, ele vai dançar com certeza. No início da relação, é ele que está sentindo a dor ou não, enfim. Ele tem que comandar a relação. Depois... Ô Paulo, e para chegar nesse sentido, a pessoa tem que ter um autoconhecimento muito grande, né? A pessoa tem que se conhecer, né? Tem que tocar a região anal, estimular... A pegada do gay, a pegada de homens que fazem sexo com outros homens, né? A pegada do gay, o ativo, o passivo, é diferente do sexo anal homem e mulher. A forma de abordagem, a pegada, ela é diferente. Né? Então, lembrar que a pegada entre gays ela é mais forte. Ela vem até de uma balada mais forte. Ela vem num conjunto da obra mais forte. Né? Enquanto que a pegada da mulher é mais devagar. A mulher, em geral, que eu observo, eu tenho mulheres que fazem o passivo,
elas comandam mais a relação. Os homens são mais obedientes. Olha só. Né, a essas mulheres. Na pegada do passivo, observo que é mais um pouco, não sei se a palavra é bruto, mas a pegada é diferente. As situações são diferentes. Não sei se há um sadomasoquista de um lado que não há do outro. Olha só. Olha só, deixa eu ver se tem alguma participação aqui. Edenite que está falando aqui. Deixa eu ver se é Edenite que está falando aqui. Me parece que sim. Deixa eu ver aqui. Humanos não pode introduzir nada. É ruim para a saúde. E para quem tem fé em Deus, lembro a cidade de Sodoma, que foi destruída por Deus por causa disso. Olha, Edenite, a gente já contemplou várias vezes algumas participações suas nesse sentido. A gente sempre contempla, porque acho que o que faz aqui a interatividade ao vivo é isso. A gente tem que contemplar mesmo a participação de todos, desde que seja pertinente ao tema. Mas eu acredito que essa questão da religião, quando o assunto é sexo, e principalmente sexualidade, a gente sempre não chega a lugar nenhum. Acho que sai do nada para chegar a lugar nenhum. Porque eu não acho que a religião ela tem cabedal, né, técnico, teórico, enfim, para estudar ou para entender a sexualidade. Acho que nem é objetivo, né, objeto de estudo da religião o sexo. Nunca foi. Nós tivemos aqui, no ano passado, espero que ainda a gente consiga contato com ele, que foi excelente a participação dele. Nós tivemos a participação do padre James Allison aqui, um padre assumidamente gay e católico, da Igreja Católica. Não foi expulso da igreja nem nada, pelo contrário, continua sendo padre. Escreveu um livro belíssimo, A Fé Além do Ressentimento. E ele falou aqui abertamente que o que interessa para a igreja não é o que acontece entre quatro paredes. O que interessa para a Igreja Católica é que se mantenha aquilo que ela trabalha como ideologia, como pensamento, que não sejam contra aquilo. E acabou. O que você faz entre quatro paredes, pouco importa para a igreja. Isso foi dito por um padre, hein? Então, eu não sei, essa questão de que não se deve introduzir nada porque faz mal à saúde. Não sei, Paulo, você no alto da sua experiência aí, sexo anal realmente faz mal à saúde? Acho que você deve comentar isso com muito mais propriedade do que ninguém. Acredito que faça, desde que não tenha cuidados, né, na hora, é isso? A incidência de doenças chamadas sexualmente transmissíveis, não é? É um mal, é o principal mal que se teme, não é? Da relação passiva. As doenças sexualmente transmissíveis são mais frequentes em homens que fazem sexo com outros homens, portanto anal, não é? E a única maneira de não pegar a doença sexualmente transmissível é que você não tem relação anal. Abstinência. Abstinência. Seria a única maneira. A única maneira de você não pegar HPV de uma mulher, onde 98% dos casos de câncer de colo de útero são HPV positivo, se o homem tivesse como critério não ter relação com mulher, se ela tiver o HPV, não vai ter relação, transar com mulher nenhuma. Não é? Mas lembrar que seja no homem, seja na mulher, independente, eu acabei de escrever um artigo para a Magazine que eu falo isso, independente, as doenças, os males são mais frequentes na promiscuidade. É na promiscuidade que está a principal doença. Não é? Então, as formas de penetração, as formas de relação sexual, se bissexual, se homossexual, se heterossexual, isso não aumenta em nada doenças, males. O que aumenta é a promiscuidade. Então, cada um na sua tribo. Que seria traduzida, não sei, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, seria traduzida como um comportamento de risco. A promiscuidade é o comportamento de risco. Você ter mais parceiros sexuais também aumenta as doenças sexualmente transmissíveis. Tem duas coisas que aumentam: número de parceiros e a promiscuidade. Né? Eu tive um paciente, chegou no consultório falando que queria se matar. Eu falei, já meu paciente há 8 anos, juiz, intelectualmente diferenciado. Eu falei, vai se matar, calma. Você é muito grande pra você se matar aqui na minha frente. Né? Que bom que você levou ele por esse caminho. Me conta a história. Ele falou, eu tive um tesão e estava em Moema, eu transei com um travesti, sem camisinha. Eu falei, eu acho mesmo que você tem que se matar. Você é um cara burro. Você é um homem diferenciado, inteligente. Eu te operei, te dei um livro,
né? Já te falei disso, né? Então, cuidado com o tesão fora de hora, né? Cuidado com as viajadas que você dá, né? Faça o sexo seguro, né? Tenha um parceiro que você ame, que você sinta o prazer, né, de ter a relação passiva ou ativa com ele. Deixa eu só perguntar para o pessoal do Switch, nós vamos para o comercial ou a gente segue em frente? Hã? Pode ir reto? Então tá, então nós vamos seguir reto. O Irineu está fazendo uma pergunta aqui. Irineu traz a pergunta referente ao cunilingus, né? Cunilingus, né? Que eu acho que é um termo até, não sei se conhecido ou desconhecido das pessoas, mas que é a prática do sexo oro-anal, né? Anilingue. Anilingue, né? Como é que é isso? Existe aí uma preocupação com relação a isso? Ou seja, você que é um profissional que cuida disso, existe muito risco de contaminação por DSTs, no caso de fazer um sexo dessa natureza? Lembrar que as doenças, elas são transmitidas por sangue, às vezes sexualmente transmissível, são transmitidas por sangue, são transmitidas por contato com secreções e contato com a pele, né? Por exemplo, o herpes, que é a doença sexualmente transmissível mais frequente no mundo, ela atinge 90% da população mundial. Mesmo? Apesar de atingir 90%, 10% tem a doença clínica, que 90% os teus anticorpos destroem o vírus da herpes. Mas lembrar que essas doenças sexualmente transmissíveis, no anilingue, né, que você fazia a carícia oral, deixa de ser uma forma de sexo oral, ela tem uns riscos, né? O difícil é que as pessoas não têm a menor noção o que é um ânus doente e o que é uma vagina doente, né? As pessoas não têm essa noção. Elas sabem que tem um risco, mas na prática elas não têm essa noção e não tem como você educar as pessoas em relação a isso. Como é que você vai educar as pessoas, né? Você vê através de palestras, né? Através de exposição de fotos, né? E há uma grande dificuldade. Quantos cursos você viu em relação a isso? Essa educação sexual e DST. É muito difícil. Exato. Né? Então as pessoas vão em sauna, prostíbulo, American Bar, ela sabe do risco, mas ela não tem a menor noção na hora de olhar e falar, não, aqui tem verruga. Né? É muito difícil. Então, essas regiões são eróticas, essa prática é feita muito entre heterossexuais. Lembrar que o gay não é um poço de doenças. As pessoas vinculam muito o mundo gay com o mundo com doença. Isso é praticado pelos heterossexuais, homem e mulher, pelos homossexuais, pelas lésbicas, né? Todas as preferências sexuais. Não vinculem, né, o público GLBT à doença. Não é isso. Procure sim ser orientado, ler, a internet está aí, o Google está aí, procure saber, procure se informar. É risco se você estiver na promiscuidade, se você tiver um número de parceiros muito grande. Senão, usualmente não é de risco. Né? Usualmente não é de risco. Desde que você respeite as regras de higiene. Perfeito. Né? Não tem risco nenhum. Porque, com certeza, você beija, às vezes, coisas piores. Eu estava no elevador do meu prédio, eu tenho 2 cachorros que eu amo. Entendeu? Eu e minha mulher amamos. E eu estava beijando meu cachorro quando uma pessoa me cutucou e falou, olha, posso te falar uma coisa? Você sabe que esse cachorro, você beijando a Marie, eu tenho a Marie e o Lohan, 2 shih tzus. E você sabe que beijando você pode pegar a doença? Eu falei, olha, dois primeiro, eu sou médico, viu? E segundo, desculpa, você deve beijar em casa coisa pior. Puta vida, podia ter ficado sem essa, né? Entendeu? Então você tem que ter cuidado, você sabe onde colocar a boca. Ou deveria saber onde colocar a boca. Paulo, e não tem como... Não teria, assim, como a gente passar algumas dicas para as pessoas, por exemplo, que você falou, não sabe identificar uma verruga. Não tem alguma dica, assim, que as pessoas podem, de repente, no olhar ali, vai de repente, fazer a prática do sexo oral, né?
Não tem alguma dica ali, básica ali, que a pessoa tem que observar? A primeira dica é o local onde você está. O ambiente. A dica é o local onde você está. Daí tem tudo para ter uma verruga. Entendi. Olha só. Se você não tem lugar, você jura que é a coisa mais linda do mundo, né? Já aconteceu com paciente meu também, né? Aquela coisa escultural, né? Aquela deusa grega, ou gay, aquele deus grego, né? E às vezes tem doença, pode acontecer também. Mas o HPV, né? Que transmite essa verruga, né? O condiloma, o Cristo de Galo, ele pode se apresentar com uma mancha vermelha que você não vê. Né? Essas doenças sexualmente transmissíveis, elas são transmissíveis, em geral, na fase sintomática. Isso é importante saber. Também, dentro que você comentou. Se você tem herpes na fase de bolhas, teu parceiro está com bolhas na boca, essa é uma fase de transmissibilidade da doença. Se você beijar, você pode pegar a doença. As chances são transmissíveis. Teve bolha, não beija, não faz nada. Porque o vírus do herpes mora num gânglio dentro do corpo, numa camada profunda. Na situação de estresse, baixa de resistência, ele aflora na pele. Ele vem pelo duto e aflora na pele e dá aquele cacho de uva. Nessa fase, você pode pegar doença. Né? O HPV na fase de verruga, a verruga é uma expressão clínica dessa virose do HPV. Ela é uma expressão clínica. Você sabe que o HPV existe, ele é um ser microscópico. Você sabe que existe, porque tem a verruga, é cultura americana isso. Americanos que... Esse protocolo é americano. Muitas vezes a verruga nem tem o vírus. É uma reação do organismo à presença do vírus. Né? Mas você vendo a verruga, qualquer tipo de verruga na região genital, né? O duro, às vezes, que a pegada do tesão é tão forte que você não tem tempo de fazer um exame clínico. Né? Muito legal, muito legal. Você vai fazer depois, né? Olha, quando você já não transou e falou camisinha. Isso, exatamente. Não, tesão do carnaval, né? Putz! Tesão do carnaval? Verdade. É, Big Brother, bebeu demais e não lembra. Verdade, sem dúvida. O Paulo, e também uma coisa que a gente estava falando aqui, que eu acho que passou sem a gente dar muita atenção para isso. O sexo, ou a prática, né, sexual, não importa qual que nós estejamos falando, a indústria de filmes, eu chamo de filmes adultos, né, antigamente chamado de filmes pornô, né, elas acabam... A indústria de filme acaba influenciando muito o comportamento sexual, né, daquelas pessoas que consomem a pornografia, que eu já falei várias vezes aqui no programa, que é um grande recurso para estimular desejo, né, para até mesmo conhecimento, né, do que é a prática sexual, mas está muito distorcida a forma como se faz filme hoje em dia. Então a gente vê algumas coisas do tipo, né, ass to mouth, né, que é aquela prática de tirar do ânus e colocar na boca, né. É cada vez mais comum a gente ver isso em filmes. Tirar o pênis do ânus e colocar na vagina já era algo muito comum. Mas agora, de uns tempos para cá, eu percebo que muitos filmes têm mostrado isso, tirar do ânus e colocar na boca. Né? E aí vem esse diferencial, que eu não sei, você comentou aí, eu queria salientar que também é uma observação minha. Parece que no público heterossexual isso é mais comum. Você vê lá o filme entre um homem e uma mulher, ou entre homens e uma mulher, e aí tira do ânus da mulher e a mulher, logo em seguida, já faz o sexo oral sem corte nenhum, ou seja, não tem lavagem, não tem nada ali. Os riscos são enormes de contrair alguma coisa ali. Todas as cavidades do corpo humano, elas são contaminadas. Não é? A anal é contaminada, a vaginal é contaminada e a oral é contaminada. Os portais de saída e de entrada, né, de micro-organismos são feitos por essa região. O grau de contaminação fecal ele é muito maior do que vaginal e oral, porque a flora de organismos capazes de causar infecção, são 10 elevado a 6 bilhões de bactérias nas fezes,
fungos, todas as espécies malignas de bactérias existem ali, né, potencialmente degenerativas mesmo, né, elas são maiores na região anorretal. Né? Então, você tirar o pênis da região anal e colocar na vaginal, isso é muito sério. Vai dar uma vaginite, uma inflamação, uma infecção vaginal muito grande, inclusive ascendente, que na vagina começa pelo canal vaginal, pega o colo do útero e vai para cima. Vai acabar numa peritonite pélvica, né? Pega tronco e tal. Então, não tem essa prática. Isso é errado. Você está na relação passiva anal, você tirar, aí você tira a camisinha, né, para a prática do sexo vaginal. Coloca outra camisinha e faz a prática do sexo vaginal. Quanto à fase oral, desenvolvimento da espécie humana, né, ela preserva esse sentimento, esse prazer do carboidrato com a introdução do pênis ou fazer um oral após o sexo anal. O homem não vincula uma coisa com a outra. Ele quer saber de um orifício. Seja anal, vaginal, ser tirado do anal, colocar no vaginal, tirar no vaginal, colocar no oral. O homem, na condição de macho dele olhar, né, não está muito preocupado com as consequências para a mulher. Não é? Se a fechadura olhar para ele e piscar, e ele tiver uma ereção, é capaz dele comer a fechadura. E agora com o Viagra, o Cialis e tudo mais, que aumentou a incidência de estupro por causa do Viagra. É mesmo? A prática do estupro, eles usam Viagra. Então, e agora, como não vincula o sexo ao amor, né? Não tem uma coisa vinculada à outra, usualmente, em certas situações principalmente, ele não tem muita na hora do prazer, né, essa linha de raciocínio. Né? Mas, logicamente, você tirar o pênis da região anal e fazer o oral, isso é muito, do ponto de vista higiênico, do ponto de vista de saúde, aí eu não concordo. É praticamente uma roleta russa, né? Aí eu não concordo. As chances de contrair uma doença são quase 100%. O meio anal é meio muito contaminado. Ô Paulo, e mesmo na situação do enema, ou seja, aquela prática da ducha vaginal, da ducha anal... Lembrar, as pessoas quando fazem a higiene anal com o fim do sexo anal, lembrar que precisa limpar só o ânus e o reto. Não precisa fazer uma endoscopia por boca, lavar todo o intestino grosso com 5 litros de líquido. Puxa vida. Você fica o dia inteiro soltando líquido. Aí a pessoa reclama que na hora da relação soltou líquido. Sim, o paciente mandou um e-mail que ele faz a lavagem com 3 litros. Vai ficar soltando líquido o dia inteiro. Porque a pressão do cólon e reto é negativa em relação à pressão atmosférica. Você injeta o líquido, ele é aspirado para cima. E no momento da excitabilidade, há o peristaltismo aumentado, há uma contração do intestino grosso e reto estão aumentados. E aquela secreção toda vez na hora da relação. Lembrar que você pode lavar o reto com pequenos volumes de soluções apropriadas que tem em farmácia, de preferência com seringa auricular, se chama. Pega pequeno volume, limpa o reto e acabou. O pênis do brasileiro tem 21 centímetros no máximo, de 15 a 21. O reto tem 15 a 17. A não ser que você seja um indivíduo fora dos padrões normais, né? Mas você precisa limpar o reto com pequenos volumes, meia hora antes da relação, com solução própria, com seringa auricular. Né? O paciente mandou e-mail e fez a lavagem com 3 litros. Meu Deus. Aí não precisa, então ele lavar tudo, a boca, o esôfago, o estômago, o intestino, tudo. Qual a solução, Paulo, que se usa? Que solução que é? Existem farmácias, são flitienemas. Fala flitienema, ele te dá o frasco. Você usa pequenos volumes, sob pequena pressão, não injetar sob pressão, você estimula o retorno. Né? E lavar, lembre disso, lavar sempre o reto, canal anal, com pequenos volumes de solução apropriada. Olha, nós temos mais participação aqui, embora o tempo já está quase esgotado. Passou rápido, Passou, né? Voou. E o pessoal ficou acompanhando aqui, creio que estejam interessados pelo que a gente está falando aqui. O Neto faz algumas brincadeiras aqui, evidentemente, como sempre. O Neto, ou às vezes traz uns textos enormes de informação. Eu costumo sempre dizer que o Neto Palma é nosso internauta Wikipedia.
Ou ele traz algumas brincadeiras aqui, como essa que ele trouxe aqui. Certas coisas são muito difíceis de encarar de frente. O sexo anal, por exemplo. Né? Valeu, né? O Irineu cumprimenta aqui, né? O Irineu aqui coloca que são muito interessantes as colocações do Dr. Paulo, nosso convidado de hoje. E Helenite vem aqui com mais uma pergunta, né? Sobre câncer. Deixa eu ver aqui se eu consigo sintetizar. Tá, acho que deve ser até fazendo menção ao começo lá que a gente estava falando sobre, logo no início que você estava falando sobre câncer, né? Você falou sobre a questão genética, né? E ele fala aqui se também alimentos como carne, né? Se os vegetarianos, por exemplo, estão mais protegidos do que quem come carne e tal. Alimentação, se existe uma relação direta, alimentação e câncer, né? Em países com alto consumo de fibra, há uma baixa incidência de câncer. Né? Porque quando você come a fibra, a chamada fibra insolúvel, né? Que é aquela que vai fazer o intestino funcionar, né? Essa fibra insolúvel, como faz o intestino funcionar mais vezes, ela diminui o tempo de contato de substâncias cancerígenas com a mucosa intestinal. Olha só. Né? Então, em diminuindo o tempo de exposição do cancerígeno à mucosa, a incidência de câncer é menor. Né? Lembrar que as nitrosaminas, né, elas são cancerígenas, principalmente para o estômago. As nitrosaminas estão presentes em enlatados. Tá? Então, em países de alto consumo de fibra, a incidência de câncer é menor. A fibra é uma coisa super saudável. A Organização Mundial de Saúde propõe que 30% do que você coma, que está no teu prato de comida, sejam fibras. Né? Verduras, legumes, que a nutrição se divide em macronutrição e micronutrição. A macronutrição é aquela que se vê. Né? Lembrar que a gordura saturada, a gordura de origem animal, ela é inflamatória e cancerígena, porque ela tem citocina. E a gordura insaturada, tua comida japonesa, os teus peixes de água profunda, salmão e atum, elas são anti-inflamatórias, anticancerígenas. Né? Então, a alimentação saudável passa por gordura insaturada, né? Azeite de oliva, peixe de água profunda, alimentos integrais. Né? E tem 3 coisas que fazem viver mais. A primeira coisa que faz viver mais é comer menos. A segunda coisa que faz viver mais é manter massa muscular. Como é que o velhinho morre? E a terceira coisa que vai viver mais é medicina preventiva. Olha só, hein? Olha só, você tá vendo? É um proctologista, né? Mas, obviamente, não sei se você pegou lá no começo da minha apresentação, na descrição de quem é o Dr. Paulo Branco. O Dr. Paulo também é mestre em como é que é? Gastroenterologia, eu mexo muito com obesidade, né? Pois é, por isso que você vê aí, por isso que você vê muito conhecimento. E nós tivemos pouco tempo para abordar o assunto, que é vasto, né? Não falamos de hemorroida, por exemplo, não falamos de pólipos, né? Então, assim, com certeza está aqui feito o convite para que o Dr. Paulo volte ainda esse ano, se tiver agenda para isso, que eu sei que ele não para. E eu gostaria de pedir para o Switcher, eu não sei se o pessoal do Switcher tem o site do Dr. Paulo aí, Medicina Integrada.med.br. Na verdade eu falei que é o site do Dr. Paulo porque ele que é o responsável, mas você tem muita informação aí. Ele é responsável pelo site, mas você tem muita informação aí. Não é um site que faz apenas divulgação do trabalho dele. Você tem muitas informações importantes, né, orientações importantes sobre o que a gente estava falando aqui e muito mais. Eu gostaria imensamente de agradecer a sua participação. Você é uma pessoa que tem uma didática incrível aí. E, como eu te falei, eu gostaria muito que, se você tivesse agenda, voltasse ainda esse ano aqui para a gente falar mais sobre aquilo que a gente deixou de falar. Obrigado, com certeza vou voltar. E você vê que o meu tema é realmente tão interessante que da proctologia em si quase da hemorroida, né? É verdade, é um tema muito longo. Esse tema da sexualidade
desse mundo todo, complexo que nós vivemos, né? No mundo G, GLBT, com as preferências e tal. Na realidade, no fundo, o importante é ser feliz, né? O importante é ter prazer nas coisas que faz, né? Praticar o sexo seguro, né? E com certeza você vai ter uma longevidade saudável. Obrigado pelo convite e com certeza eu vou voltar outras vezes aqui para a gente fazer aquele pega. Maravilha. É isso aí. Eu queria agradecer, né, a todos que estiveram aqui no chat, quem também apenas e tão somente assistiu ao programa, porque isso é muito comum aqui no site da AltV. As pessoas acabam deixando no site, né, da AltV, vão fazendo outras coisas, além dos seus e-mails, enfim, e vão participando do programa de outra forma, que é apenas e tão somente vendo e assistindo. E para nós também. Muito obrigado, boa semana a todos. Quarta-feira que vem, a partir das 21 horas, encontro você com mais um Affair com você.